Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Quando a palavra nos diz que Jesus, ele era um cordeirinho inocente, assim como a palavra diz que ele foi levado como ovelha muda ao matadouro, diante daqueles que lhes acusavam. Temos que compreender que havia uma ordenança dita nos Salmos de Davi, aonde ele dizia que via o meu Senhor dizer ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, enquanto coloco os vossos inimigos por escabelo dos seus pés. O Deus Altíssimo estava julgando a causa do filho amado, e ele se fez como um cordeirinho, aquele mesmo de quando diziam a raposa procurava o apanhar, ele dizia: avisa a raposa que dentro de 3 dias estarei pronto. Ou seja, ele estava anunciando, fazendo a vontade do Pai, e no devido momento, para que se cumprisse as Escrituras, ele silenciou, ele emudeceu, para que se cumprisse aquilo que estava definido, que todos aqueles que se amotinavam em vão contra ele, ele disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. E eles cumpriram aquilo que estava escrito. Fazendo assim, Jesus acumulou brasas vivas sobre as suas moleiras, aonde ele nos ensina que ireis e não pequeis, dele é a ira e a vingança. A luta não é contra a carne, mas sim os principados e potestades, do qual nós, manejando bem a palavra da verdade, sendo o menor e estando servindo com a verdade, temos que compreender que aqueles que alcançam uma estatura mediana de Cristo não é meramente um cordeirinho inocente, e tampouco o tempo não é de emudecer, mas sim de anunciar com ousadia na eloquência, segundo aquilo que ele está a operar. A palavra diz também que há um leão que fica ao derredor procurando a quem possa o tragar, mas é falso, aonde a palavra diz que ele fica ao derredor, mas aqueles que na verdade falam pelo verdadeiro leão da tribo de Judá celestial, aquele que dá ordem aos anjos ao nosso respeito, e 1000 poderão cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, nós não usamos da vingança, dele é a ira e a vingança, mas aqueles que pensam que estamos na posição de um cordeirinho inocente e rumo ao matadouro, esta é a forma do Senhor os apanhar, porque o verdadeiro leão, a ponto de esmigalhar as presas, aqueles que se levantam, dele é a ira e a vingança. Nós não lutamos contra a carne, o Senhor faz por nós a vingança. Por isso é necessário alcançar o dom de justiça. O dom de justiça, a palavra diz que são aqueles que, através de discernir os espíritos, discernem entre o bem e o mal. Não se dá vencido pelo mal, segundo aquele, a palavra diz que melhor um cão vivo do que um leão morto. Muitos, por depositarem a confiança naquele que é falso, quando vem o verdadeiro leão, a palavra diz, Jesus já dizia: não temeis os meros mortais, que nada podem fazer com sua alma. Antes ensinarei a quem deveis temer.
Temei aquele que tem o poder e a autoridade, tanto para tirar o fôlego de vida. Ele é juiz e legislador, ele pode aniquilar, como pode conservar a vida e ainda nos dar a ressurreição do último dia, assim como o Pai o justificou ao terceiro dia, assim ele fará com aqueles que depositam a confiança no leão da tribo de Judá, aquele que é fiel e verdadeiro e tem cuidado de nós, porque aqueles que perseveram com ele, a palavra diz que é como um tesouro particular para com o Senhor, mesmo não sendo merecedores. E ele não tosqueneja, ele contempla todos aqueles que buscam a querer levantar contra o ungido de Deus, e já não somos nós que vivemos, mas Cristo vive em nós, e não tememos os meros mortais. A palavra diz: importa antes, em primeiro lugar, obedecer ao Senhor do que aos meros mortais. Não prostramos diante de nenhum dos míseros dos cacos espalhados ao chão, mas antes prostramos diante daquele que é digno de toda a honra e de toda a glória, e sempre o glorificando. Confundidos e envergonhados aqueles que se amotinam em vão, porque na verdade os seus planos são frustrados. O Senhor conhece toda a vossa imundícia, que sondando o vosso interior são ossos e toda espécie de imundícia, e ele ri com desprezo de vós, assim vos diz o Senhor.